Construindo sonhos. Como é que você constrói os seus sonhos? Como é que você desenvolve eles? E como é que você constrói? A primeira coisa é você ter que definir qual é a sua meta, ou seja, qual que é o seu sonho. Aonde você quer ir? É uma viagem? É uma viagem para o Caribe, por exemplo? Então, você tem que entender quantos meses você precisa para atingir. Em quanto tempo você quer ter esse dinheiro suficiente para ir para essa viagem? Em um ano? Em um ano e meio? Qual que é o valor necessário? Então você tem que saber o valor também, né? Porque você tem que entender. Aí é importante você pesquisar, verificar, não só o custo, às vezes a gente se ilude que o custo é o custo lá da viagem, mas se esquece de alguns tipos de translado, por exemplo, algumas outras despesas essas que você pode ter, alguns seguros que você tem que fazer, enfim, tem que pensar em todas as despesas que você vai ter, todas mesmo, tá? Você tem que verificar o quanto você já tem, se você não tem nada, aí você deixa zero, mas se eu já tenho uma parte reservada para isso que eu posso utilizar, então você já desconta do valor necessário para a viagem. Tá? Aí você vai ter que definir qual que é o valor necessário mensal, ou seja, o quanto que eu vou ter que ganhar para poder fazer essa viagem. E pessoal, atente-se, uma dica bem importante aqui, atente-se. O quanto que você tem que ganhar a mais do que você tem de despesas. Lembra das despesas que eu falei lá? Né, de alimentação, enfim. Não quer dizer que você ganhou 15 mil reais no mês que você vai usar tudo para viagem, mas como é que você vai pagar a tua luz, teu aluguel, o teu financiamento, combustível do teu carro? Como é que você vai sobreviver se você pegou todo o dinheiro e já colocou nessa viagem? Né? Então, você tem que saber mediar e saber o quanto daquele valor mensal que você vai precisar, além das suas despesas, para que você alcance esse sonho dentro do tempo esperado. E, enfim, né, você vai monitorando, né? Lembra que eu falo das pequenas conquistas? É ver o valor que você vai alcançando mensalmente. Uma dica que eu te dou é deixar esse dinheiro separado, abre uma conta poupança, ou pega uma conta numa fintech e abre só para esses sonhos, né? E coloca em caixinhas. Algumas instituições financeiras, algumas cooperativas de crédito, por exemplo, na mesma conta corrente ela consegue criar várias micro contas correntes que você consegue separar uns recursos. Então você vai organizando os seus recursos ali nessas caixinhas, então não deixa misturar com outros dinheiro e às vezes você tirar esse dinheiro que era do teu sonho para fazer alguma outra coisa que não era o seu objetivo. Então são esses os 6 passos, tá? Define o sonho, pensa nos meses que você precisa, qual que é o valor que você precisa, qual que você tem, qual que é o valor por mês que eu vou precisar, descontando já minhas despesas e todos os outros investimentos, enfim, e aí você vai monitorando o valor por mês e organizando isso em caixinhas, ok? E para isso, eu desenvolvi uma ferramenta, e essa sim eu posso dizer que foi eu que desenvolvi, chamada Farol dos Sonhos, que na verdade é uma intersecção entre duas ferramentas, que é o funil dos sonhos e o funil de vendas. Eu criei o Farol dos Sonhos. Por que o farol? Por que a analogia do farol? Porque o farol, ele é que dá a luz e a indicação para onde eu tenho que ir, não é mesmo? Os navios, eles não direcionam a sua rota para o farol. A ideia do Farol dos Sonhos é a mesma, é te dar uma luz, te dar um direcionamento para que você chegue nos seus objetivos, para que você chegue nos seus sonhos, ok? Então, bora lá para a ferramenta que eu vou mostrar para você como é que se constrói. Vamos então falar aqui sobre o Farol dos Sonhos, como é que nós alcançamos nossos sonhos, né? Qual que é a técnica para a gente mensurar como chegar nesses sonhos, como eu disse no vídeo anterior. Nesse exemplo aqui, nós vamos usar uma viagem para Punta Cana, no Iberstar, no dia 18/9/2025. Então, assim, lembra que eu falei lá das metas, que elas têm que ser mensuráveis, que elas têm que ser, o método esperto ali, ela tem que ser muito específica. Então, não é só uma viagem, você tem que dizer para onde você quer, qual hotel você vai ficar, qual a data que você vai, e aí depois a gente vai metrificar aqui também de como construir esse sonho. Mas aqui o meu exemplo é essa questão da viagem aqui para Punta Cana. Porém, você pode ser um dinheiro para você deixar investido, trocar de carro, enfim, você vai escolher o teu sonho e você pode fazer um farol dos sonhos desse aqui para cada sonho que você tem. Tá? Então o importante aqui é você definir, mas esse aqui é o nosso exemplo agora dessa viagem para Punta Cana. Então, antes de eu construir aqui, eu fiz pesquisas, busquei na internet, fui entender, entrei em contato com profissionais para entender o quanto que seria o hotel, a viagem, o translado, o avião, enfim, todas as despesas que eu teria. E eu quantifiquei ali que o valor desse sonho é um valor de 15 mil reais. Tá? Então, você vai colocar nesse quadrante aqui de baixo
o quanto que é o valor, então você vai colocar o valor necessário para realizar o sonho. Então, R$ 15.000. E em quanto tempo eu tenho que fazer isso? Então eu tenho que ser realista, né? Então a gente tem que ser alcançável a meta. Então eu verifiquei para alcançar essa meta aqui. Ela vai ser feita daqui 12 meses. É programar daqui um ano, né, 12 meses. Eu pretendo ter o dinheiro suficiente para fazer essa viagem. Ou a forma que eu for fazer, eu tenho que ter disponível esse valor aqui, né, dentro desses 12 meses. Pensando que a minha taxa de comissão aqui é uma taxa de comissão de 2%. Então, o que você vai fazer? Você vai identificar qual que é o valor do que você tem que vender, qual que é a tua meta de venda. Então, você vai pegar o valor total do sonho, os 15.000 aqui, e dividir os 2% aqui da comissão, né? Então, isso aqui é dividido por 0,02%. Isso vai dar um valor de R$ 750.000 para que você alcance o sonho. Ah, Rodrigo, mas eu não sei exatamente pela comissão, né? Que eu vendo por tanto, vendo uma coisa e recebo um valor fixo específico. Então você vai dividir, né? Aquele valor específico que você recebe pelo valor de venda, você vai saber qual é a porcentagem que você recebe, tá? Então esse é o cálculo que você faz. Para a gente chegar nessa meta aqui de 750, a gente tem que entender primeiramente qual que é o ticket médio. Então, você vai pegar o total de vendas que você teve no ano dividido pelo total de contratos fechados. Tá? Então, nesse exemplo aqui, eu fiz aqui a métrica, né? E ele vai dar um ticket médio de R$ 120.000. O exemplo aqui é que, vamos dizer que se eu sou vendedor de veículos, e a média dos veículos que eu vendo é em torno de R$ 120.000, a média. Tem carros de 180, 200, 300, tem carros de 80, enfim, mas a média dá esses R$ 120.000 aqui. E eu vou precisar fazer 7 vendas para alcançar esse sonho. Rodrigo, 7 vendas por mês? Não, são 7 vendas para alcançar esse sonho, tá? Você vai ter que fazer, nesse meu caso aqui, eu tenho que fazer menos de uma venda por mês para que eu possa alcançar esse sonho. Então, 0,6 vendas no mês aí eu tenho que fazer durante esses 12 meses aqui para alcançar essa meta, tá? Então, é uma forma de você saber que uma venda tua, você tem que se dedicar a ela para o seu sonho. Tá, Rodrigo, então eu já sei que eu tenho que fazer 7 vendas, né? Então, mas para eu fazer 7 vendas, eu tenho todo um processo aqui que eu tenho que seguir. Então, vamos pegar essa jornada do cliente aqui, dessa forma aqui. Então, vamos dizer que para eu fechar 7 vendas, eu tenho que ter uma quantidade X de proposta. Vamos pensar que minha taxa de conversão na proposta, nesse caso, é de 90%. Por que 90% no meu caso aqui, que eu estou falando? Quando já chega na proposta, é porque já está indo lá, por exemplo, o processo do banco, finalmente na questão de documentação, enfim, a pessoa já tomou a decisão de compra. No caso do veículo, a gente está fazendo aqui o processo de fechamento. Porém, Rodrigo, já não está no finalmente? Sim, mas pode ser que a pessoa tenha uma restrição, pode ser que o financiamento ficou alto para a pessoa, pode ser que alguma outra questão impactou, e a cada 10 que eu faço aqui, eu fecho 9. Então, eu preciso de pelo menos 8 propostas aqui para que eu alcance aqui essas vendas. Mas para que eu possa fazer 8 propostas, eu tenho que fazer reuniões ou convidar essa pessoa para ir até o local ou ir até o local dessa pessoa. E pensando nesse sentido, vamos dizer assim que a cada 10, 5 eu consigo esse processo. Então, 50% eu consigo trazer para esse processo ali da reunião ou da visita, enfim, ou de trazer ele para a loja. E aí, então, nesse caso, eu preciso de 16 para que eu possa ter 8 propostas e 7 vendas. Pessoal, uma dica aqui para vocês encontrarem a taxa de conversão de vocês é sempre fazer essa conta. A cada 10, quantos eu faço? Então, você vai saber a porcentagem ali da tua taxa de conversão. Isso a gente está fazendo de uma forma grosseira, porque é o primeiro momento. Mas com o tempo você pode ir controlando essa métrica para entender se não é quebrada. Se é 44, 35, 22. Então, depois que você faz isso e monitora, né, por exemplo, eu coloquei aqui o acompanhamento. Acompanhamento, no meu caso, eu coloco toda segunda-feira, às 8 da manhã, que é o quê? É quando eu estou começando minha semana de trabalho. Então, eu avalio como é que foi a semana passada para analisar os números aqui para ver se eu tenho que alterar minhas taxas de conversão para ver o que eu ganhei e o que eu perdi. Tá? Então, continuando aqui, para eu conseguir trazer
16 pessoas ali para essas reuniões ou essa negociação, enfim, eu preciso, tá? Eu tenho uma taxa aí de conversão de 60%, ou seja, a cada 10, 6 eu consigo esse processo. Sendo assim, eu preciso de 27 ligações para que eu consiga essas 16 reuniões. Mas para eu conseguir essas ligações, eu tenho que captar isso de algum lugar, tem que vir para mim de algum lugar. E aqui eu trago, no caso, o Social Point, tá? Que pode ser o Instagram, LinkedIn, o próprio WhatsApp, quando é direcionado pelo um link, enfim, tá? Aqui no caso ligações eu coloquei também, mas pode ser o WhatsApp, tá? Não necessariamente ligações. Então aqui é o Social Point que veio isso, tá? Às vezes um próprio Social Point é alguma outra rede social, por exemplo, TikTok, que você pode utilizar também. Então vamos dizer assim que a cada 10 eu tenho 4, então 40% eu preciso de 68 pessoas que vieram através do Social Point ali pelo inbox, né, que entraram em contato comigo, para eu continuar esse processo aqui. Mas para isso eu tenho que fazer minhas divulgações, eu tenho que fazer impulsionamentos, por exemplo, eu tenho que fazer postagens, mesmo que sejam orgânicas, tá? Então vamos dizer assim que eu tenho uma taxa boa de conversão aí, eu tenho uma taxa de 20%, uma taxa média de 20% de conversão aí desses leads que eu quero trazer. Então eu preciso aqui de pelo menos 340 pessoas entrando ali, vendo meus anúncios, tendo ali o contato com a minha empresa. Então aqui a gente construiu o processo, ou seja, para eu fechar 7 vendas eu tenho que ter nesse processo, para esse sonho aqui, 340 pessoas me vendo, me conhecendo, descobrindo sobre mim, ok? Uma coisa importante que a gente precisa é estar sempre em evolução constante, buscando crescer constantemente. Principalmente aqui no processo do funil de vendas, aqui do funil dos sonhos, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que desenvolver as suas competências. Então, nós vamos trabalhar aqui 3 competências. Por exemplo, nós vamos trabalhar aqui uma análise do ICP. Vocês vão aprender isso mais para frente. Então, vocês vão fazer uma análise do perfil do cliente ideal. Então, por que eu vou fazer isso? Porque eu preciso trazer, através das minhas publicações, leads mais qualificados. Então, eu preciso estudar sobre isso. Depois vocês vão aprender outra ferramenta também sobre isso. Mas vocês vão ter que melhorar essa questão da análise do ICP para que vocês consigam melhorar a qualificação dos seus leads. Outra coisa que eu vou fazer é o meu script de agendamento. Eu tenho que melhorar o meu script de agendamento para eu melhorar a minha taxa aqui, né, de converter das ligações ou do WhatsApp aqui para as reuniões. Então, qualquer ideia é aumentar a taxa de visita, né? E a última coisa que eu vou fazer aqui nesse meu processo é estudar melhor controle de objeções, que é que vocês vão aprender também um pouco mais para frente sobre isso. Por quê? Porque eu preciso melhorar a minha taxa de propostas, então eu tenho que reduzir aqui, então já que eu tenho que converter logo ali o cliente para ir para o finalmente ali do fechamento, ok? Esse último quadrante aqui é para você sempre estar monitorando e trocando o quanto que você precisa para você também conseguir comemorar as pequenas vitórias, né? Então você está sempre alterando. Nesse caso aqui, estamos construindo, então aqui você coloca o mesmo valor de 15 mil reais, mas, por exemplo, ó, falta atingir a meta. Por exemplo, vamos dizer assim que eu já atingi 10 mil, ó, já faltam 5 mil. Então você consegue verificar e você vai colocar aqui em cima, escrever o quanto. Aqui está zerado, não vamos colocar nada porque nesse caso aqui não foi vendido nada no momento, mas é interessante para ver o que você já alcançou. Ok? Então essa ferramenta Farol dos Sonhos, ela é um misto de 2 ferramentas, e essa ferramenta foi eu mesmo que desenvolvi para vocês, que ela é o funil dos sonhos com o funil de vendas aqui, que eu anexei todos eles aqui, tá ok?